No livro de Apocalipse, no capítulo 12, versículo 10 a 12, está escrito assim: E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Agora é chegada a salvação e a força, e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual, do nosso Deus, os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo, sabendo que pouco tempo lhe resta. Hoje pela manhã, lendo o relato ali do livro de Daniel, depois dele jejuar ali durante 21 dias, ele, junto a um rio ali na Babilônia, ele teve uma visão do céu, onde ele viu um anjo com o aspecto de um relâmpago, com olhos como chamas de fogo, pernas e pés como de latão reluzente. Era uma imagem extraordinariamente assustadora. Essa imagem e isso deixou ele sem forças, né? Ele simplesmente ficou como desmaiado. E depois que o anjo tocou nele e chamou ele de volta, né? Mandou ele se levantar. Ele perguntou para o anjo: como é que você consegue falar com Deus, com o meu Senhor, se eu diante de você não tenho nem forças para ficar em pé? E aí o anjo conversa outras coisas com ele. Essa manifestação que Deus dá, e tem na Bíblia, no livro de Ezequiel, Daniel, Zacarias, enfim, e no livro de Apocalipse, essas manifestações extraordinárias desses anjos, desse mundo espiritual, elas são assim para nós, né, para nos mostrar a grandeza da glória e do poder do mundo espiritual que governa todas as coisas. O mundo espiritual, onde a presença de Deus é vista e sentida, onde eles contemplam a glória de Deus. E aí, nós vemos que essa maneira de Deus mostrar as coisas é para você ter uma ideia do que é a glória, né, lá do outro lado. Enquanto os seres humanos estão aqui na Terra, procurando ET, olhando imagens do James Webb, dizendo que está vindo, que tem ET, enquanto os homens estão perdidos, zombando da vinda de Jesus Cristo, zombando da igreja, enquanto outros estão se desviando, e os crentes que estão se desviando das fileiras, porque eles não têm os seus nomes escritos no livro da vida, então eles vão se desviando da igreja, e eles vão engrossando as fileiras dos inimigos, daqueles que levantam sua voz para combater Jesus Cristo e combater a obra de Deus. Então, enquanto os homens estão perdidos em políticas e tudo mais, Satanás está fazendo a festa no meio deles. E se alguém chegasse para mim e dissesse assim: eu não creio em Jesus Cristo, eu não acredito em Deus, eu digo assim: quando você morrer, quando você perecer aqui nesse mundo, você vai ter a certeza, você vai descobrir isso lá. Eu não vou ficar perdendo o meu tempo para convencer você disso. Porque, segundo a gente sabe, nós estamos vendo, antigamente a gente via no mundo, tinha terremotos, tinha guerras, tinha coisa, mas eram coisas que se passavam muito tempo entre uma e outra. Hoje nós temos tudo isso. É guerras, é destruição, é vulcão, é tsunami, é terremoto, é maremoto, enfim, são coisas terríveis, é chuva, é água destruindo por todo lugar. E as pessoas não percebem que milhões e milhões de pessoas estão tendo suas vidas ceifadas diariamente, porque se por um lado o reino de Deus é grandioso, é maravilhoso e poderoso assim,
Por outro lado, Satanás tem o domínio na face da terra. A Bíblia diz que ele é o príncipe desse mundo, que o mundo jaz no maligno. E o que muitos dessas pessoas não sabem, e eu prego a palavra de Deus, e eu estou empenhado em fazer isso por amor dos escolhidos, porque eu sei que Deus está apenas esperando que o maior número de pessoas se salvem. Então é por amor dos escolhidos de Deus, daqueles que são do Senhor, para que saiam, para que escapem pela sua vida. Porque muitos de nós não sabemos disso daí. Mas Satanás tem poder sobre as forças da natureza. Se você não se lembra, essas vidas que foram ceifadas no Texas ali durante a noite, assim é a vinda de Jesus Cristo. Não tem tempo para você se preparar. O rio, ali nessa notícia que saiu do Texas, ele subiu cerca de 8 metros em 45 minutos. Quer dizer, não dava tempo para nada. Quem foi apanhado no meio daquela tempestade, no meio daquele turbilhão de águas que veio descendo e arrastando tudo, foi embora. Quer dizer, o diabo ceifou a vida dessas pessoas, está ceifando a vida nas guerras, está ceifando a vida das pessoas em todo lugar. Porque quando você lê o livro de Jó, que Deus deu a Satanás a liberdade, Deus deu carta branca para Satanás atacar Jó. Tem duas partes ali. Você vê que vieram os sabeus, né, e deram com o fio da espada e destruíram tudo. Quer dizer, é o diabo que fomenta a guerra, é o diabo que fomenta os inimigos, é o diabo que levanta uma nação contra outra, porque esses sabeus, esses inimigos que atacaram as coisas, a família de Jó, eram inimigos ali. Então o diabo teve o poder de movimentar eles. Então é Satanás que fomenta as guerras. E tem outra parte que diz assim: fogo de Deus desceu do céu e consumiu as cabanas e consumiu tudo. Quer dizer que o diabo também tem poder sobre as forças da natureza. Está escrito no livro de Apocalipse que a besta fará até fogo descer do céu. E também tem uma outra parte onde ele diz assim, que um vento, né, um grande vento se levantou, né, do deserto e deu sobre os 4 cantos da casa. Quer dizer que Satanás utilizou as forças da natureza. Ele utilizou o vento, ele utilizou o fogo, ele utilizou os relâmpagos. Porque se Deus der a ele carta branca, se Deus disser para ele, vai e destrói, ele tem poder sobre as águas, tem poder sobre as forças da natureza, ele tem poder para movimentar as pessoas, ele tem poder para levantar, para entrar num homem e afrontar você. E eu digo mais para você, você só tem uma coisa no meio desta guerra, onde Deus é o soberano criador, porque eu sei que Satanás e os demônios e todos os poderes das trevas estremecem só de saber que Deus existe. Basta Deus olhar para ele que eles não são nada. Mas aqui nesse mundo, a impressão que eles dão é que eles podem tudo, porque a maldade está na política, a maldade está nos homens, está na corrupção, está na guerra, está na maldade, na perversidade de pessoas que cometem todo tipo de crimes e de atrocidades nesse mundo afora, por todos os lugares, contra homens, mulheres, crianças, animais, e tudo que está sob o domínio de Satanás está sofrendo e está correndo esse risco de morrer a qualquer momento, de ter sua vida ceifada para a eternidade, para que quando ele chegar lá, ele se deparar com essa realidade. Agora eu sei que Deus existe, mas agora é tarde, agora você vai pagar pela maldade que você fez. Então, no meio dessa guerra, a vítima somos nós, somos os homens. E tudo que a gente tem nesse mundo é a proteção de Deus. Tudo que nós precisamos e que Deus está dizendo é que corra para Jesus, porque somente pelo poder do sangue de Jesus Cristo e da palavra desse testemunho que eu estou dando hoje é que nós podemos vencer a Satanás, mostrando a ele que nós estamos dispostos a lutar por este reino que pertence a Jesus Cristo e que ele dominará e que ele reinará para sempre e que todos os seus inimigos serão subjugados. E aqueles que desprezam esta palavra, aqueles que desprezam o seu destino na eternidade,
não sabem o que está fazendo, mas também não perdem por esperar. Que Deus tenha misericórdia de você, tenha misericórdia de mim, corra para os braços do Senhor, ore, vigie, porque o fim está próximo e Deus não está brincando. A própria vida, as coisas que nós estamos vendo, a dor que o mundo está passando, prova que isso tudo não é brincadeira, não é história da carochinha, mas que você corre grande perigo. Corra para os braços de Jesus enquanto é tempo. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus Cristo. Amém.